Você está ouvindo o História FM. Coluna Prestes, você provavelmente já ouviu falar desse tema, mas eu não sei se você sabe do que se trata. Hoje você vai saber. Eu sou Iclis Rodrigues e para falar sobre esse assunto, eu convidei o professor Amilcar Guidolin Vitor, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Amilcar, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Olá, Iclis, muito obrigado. É um prazer estar aqui trocando essa ideia contigo, com os ouvintes aí do História FM, que é um programa que eu ouço muito e sei que a audiência é muito qualificada. Bom, então eu sou Amilcar Guidolin, sou doutor em História pela Universidade Federal de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, e sou docente de História do Instituto Federal Farroupilha, no Campo Santo Ângelo, também aqui no Rio Grande do Sul, na região onde se iniciou aí a trajetória da Coluna Prestes. Então eu pesquiso já há um bom tempo sobre isso, desde a época da graduação, mestrado, doutorado, e as minhas pesquisas giram muito em torno do movimento tenentista, da trajetória da Coluna Prestes, da trajetória política do Luiz Carlos Prestes e também sobre as questões relacionadas às políticas de memória e patrimônio sobre a Coluna Prestes. Então é isso, gente. Vamos conhecer um pouco mais o que foi essa Coluna Prestes, depois que eu der um recado para vocês. Então, gente, o ano tá acabando e chegou o último episódio do História FM no ano de 2024. Queria agradecer muito a todos vocês que continuam ouvindo História FM depois de tanto tempo no ar, porque grande parte dos podcasts, quando chega num determinado ponto, dão uma estagnada na audiência, a gente começa a ficar tensos, perguntando por quanto tempo mais a gente consegue continuar fazendo esse trabalho, tendo público para isso. Então, aqueles de vocês que permanecem conosco são muito importantes. E eu quero agradecer também a Insider, que acreditou no potencial de História FM e nos patrocinou por vários meses em 2024. E eu espero que a gente consiga trabalhar de novo em 2025 a partir de fevereiro, quando eu voltar de férias. E essa foi de longe a melhor parceria que eu já tive, não só pela questão financeira, mas porque eu já era cliente da Insider há um ano quando eles começaram a nos patrocinar. E eu continuo sendo cliente até hoje. Em novembro eu fiz 2 compras, aproveitando promoções de Black Friday. Até já falei isso nos últimos episódios. E até o meu pai se apaixonou pelas roupas da Insider, virou cliente também. E se você quiser não só adquirir roupas da melhor qualidade, mas também ajudar o História FM a continuar de pé, você pode fazer isso adquirindo roupas da Insider com meu desconto de 15% com o cupom HistóriaFM15 ou comprando pelo link que está na descrição. Comprando por esse link, vocês estão dizendo para a Insider que gostam que eles anunciem no História FM. E assim todo mundo sai ganhando. Eu continuo com a parceria, a Insider continua vendendo, e você vai adquirir roupas da melhor qualidade e com um conforto inacreditável, que é só depois que você veste que você finalmente consegue entender na prática que tudo isso que eu falo aqui sobre conforto, etc., não é demagogia, não é papo de quem só está sendo pago para falar qualquer coisa. Você vai vestir e você vai entender que o papo é sério. Então é isso, gente. Feliz Natal para vocês, feliz Ano Novo para todo mundo e a gente se vê de novo a partir de fevereiro, tá certo? Agora, curtam o último episódio do ano do História FM. E claro, eu preciso agradecer a todo mundo que chegou esse ano no nosso Apoia-se, porque é o Apoia-se que mantém o História FM no ar. Eu tenho que agradecer muito a vocês, porque vocês permitem que o História FM continue existindo, me permitem transformar esse trabalho de divulgação num trabalho que de fato é a minha renda. Então, assim, tudo isso é graças a vocês, então eu só posso agradecer muito a todos vocês que chegaram esse ano, que colaboraram. Não apenas vocês, mas também o pessoal que colabora por Pix, mas principalmente o Apoia-se, porque o Apoia-se mantém uma renda constante, né? E como eu tinha explicado no último episódio, o Apoia-se estava com erro e eu não consegui ler o nome do pessoal, mas o problema já foi resolvido. Então todo mundo que chegou e apoiou a gente lá em apoia.se/obrigahistoria com qualquer valor a partir de R$2 por mês, agora está incluído na lista. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Thiago Matos, Carla Dias, Xandro Miranda, Lucas Ed, Vinícius Lima, José Menezes, João Narciso, William Dalsoto, Emílio Pérez, Armando Shimokawa, Rafael Bertolucci, Fernando Roncada, Eduardo Bevervanso, Lívia Ferreira, Ricardo Pedroni, José Alonso, André Rondon, Gabriel Oliva, Aldenei Oliveira, Vitor Lopes, João Ferreira e Amanda Frazão. Muito obrigado, pessoal. É graças a vocês que a História FM existe e vai continuar existindo no ano que vem. Se você
você está cogitando apoiar um projeto educacional gratuito de qualidade, eu peço que você considere apoiar o História FM. E é isso, gente. Muito obrigado por mais um ano de apoio e nos vemos ano que vem. Luiz Carlos Prestes nasceu em 1898 e morreu em 1990, sendo um dos personagens mais marcantes da história brasileira do século XX. O militar e depois político foi líder de um dos movimentos mais emblemáticos de nossa história, a Coluna Prestes. Bom, a Coluna Prestes, ela é derivada diretamente do contexto ali do tenentismo, né? Mas como eu ainda não fiz um episódio sobre isso, e eu quis dividir tenentismo e Coluna Prestes em episódios separados, né? Então eu quero começar essa pergunta aqui para contextualizar o pessoal, começar perguntando o que foi o tenentismo, né? Quando é que isso começou, quem foram os responsáveis, quais eram os objetivos desse movimento, enfim, o básico para o pessoal entender o tema do episódio de hoje, né? Bom, então vamos lá. Para chegar nessas respostas aí sobre o que foi o movimento tenentista, quando começou e os responsáveis, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e voltar lá para o século XIX, para o período da proclamação da República, né? E falar um pouquinho sobre o Exército Brasileiro. Então, o Exército, desde o final da Guerra do Paraguai, passou a ser uma instituição que tentou ocupar outros espaços da sociedade brasileira, naquele período final do Império. Nós temos que ter clareza, né, que o Exército, naquele período, era muito influenciado pelas ideias do positivismo, né? A Escola Militar da Praia Vermelha se tornou um grande centro, né, de influência das ideias positivistas, a partir do Benjamin Constant e de outras lideranças dentro do Exército Brasileiro. E nós vamos ter a proclamação da República a partir de um golpe de Estado, né, liderado por membros do Exército. Então, o Exército passou, naquele período, a assumir uma postura mais atuante nas questões políticas, nas questões sociais. Membros do Exército se tornaram abolicionistas, passaram a reivindicar mais espaço na imprensa. Nós vamos ter, na década de 1880, a questão militar, né? E aí vai vir a proclamação da República, aquele período inicial com dois líderes oficiais do Exército do alto escalão liderando o governo, né? Deodoro da Fonseca e depois o Marechal Floriano. E essa escola militar da Praia Vermelha, ela se constituía no principal centro de formação de oficiais do Exército Brasileiro naquele período. E aí, logo a seguir, em 1904, no contexto da Revolta da Vacina, nós vamos ter uma revolta de alunos da Escola Militar da Praia Vermelha, né? Entre os líderes desse movimento estava o senador Lauro Sodré, que havia sido aluno da Escola Militar da Praia Vermelha, e naquele momento os militares já assumiam uma postura típica daquele período da Primeira República e até em outros períodos da história do Brasil, que é se verem como os regeneradores da República, né? Aqueles que tinham instituído a República e que viam-se a si mesmo como os grandes regeneradores da República, lançando profundas críticas às lideranças políticas civis, né? Mas naquele momento ali daquela revolta, no contexto da revolta da vacina, ela vai ser pacificada pelo governo e isso vai resultar no fechamento da Escola Militar da Praia Vermelha, né? Depois nós vamos ter o Ministério como Ministro da Guerra, né, que equivaleria hoje ao cargo de Ministro da Justiça, o Hermes da Fonseca, né, que o Marechal Hermes da Fonseca vai dar início a um projeto de formação profissional desses militares. O historiador José Murilo de Carvalho, ele tem uma análise muito interessante que fala sobre a doutrina do soldado cidadão, né? Então, nesse período das décadas finais aí do século XIX e o início do século XX, o Exército vai estar muito influenciado por essa doutrina do soldado cidadão, que é aquela que vai defender a ideia que os militares poderiam ou deveriam ocupar os espaços políticos da sociedade, se manifestar, mas ao mesmo tempo, depois da revolta da Escola Militar da Praia Vermelha e do fechamento da escola, vai aparecer essa concepção de profissionalização
modernização do exército mesmo, né? Que passava por muitas dificuldades nesse sentido, seja na formação dos oficiais, seja na questão da infraestrutura dos quartéis. Então, o Hermes da Fonseca, quando vai ocupar essa posição de ministro da guerra, vai colocar em prática esse projeto de profissionalização, vai enviar um grupo de oficiais para estagiar no exército alemão, que vão ficar conhecidos como os jovens turcos, né? Vai instituir o serviço militar obrigatório e, logo adiante, em 1910, o próprio Marechal Hermes vai ser eleito presidente da República, né? Então, aí no espaço de pouco mais de 20 anos, nós já vamos ter tido 3 presidentes militares na história do Brasil, o que evidencia esse protagonismo do exército nessa república que ia se constituindo. Em 1913, é criada a Escola Militar do Realengo, e a Escola Militar do Realengo vai se tornar esse novo centro de formação, né, dos oficiais do exército. Depois ela vai dar lugar à Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, que até hoje é a principal responsável por formar os oficiais do exército brasileiro, e vai ser ali no contexto dessa Escola Militar do Realengo que vão surgir essas lideranças que vão constituir esse chamado movimento tenentista. Em 1913 também vai ser criada a revista Defesa Nacional, que vai ser um importante meio de comunicação, de informação e de aparecimento, né, desses oficiais militares nas questões políticas, nas próprias questões militares, né, por mais que a revista Defesa Nacional fosse muito na linha da profissionalização do exército, né, e mais adiante, em 1919, nós vamos ter a eleição do Epitácio Pessoa, né. Rodrigues Alves tinha sido eleito, não pôde assumir, faleceu antes de tomar posse, e aí houve uma nova eleição que a Constituição determinava, e em 1919 o Epitácio Pessoa vai se tornar presidente da República. E o Epitácio Pessoa, ele vai ter uma atitude que, de certa forma, se não vai incompatibilizar ele, vai gerar um certo estremecimento nas relações entre ele e os militares, que é a nomear um ministro da Guerra Civil, né, que é o Pandiá Calógeras, rompendo uma tradição de que esse cargo de ministro da Guerra geralmente era ocupado por membros do Exército, né? O tempo vai passar, também vai ter uma outra disposição em relação aos salários, né? Que o governo teria obstruído um projeto para aumentar o soldo, né? O salário dos militares. Isso também gerou um novo estremecimento. Depois, no início da década de 1920, numa parceria com o governo da França, vai se instalar no Brasil a missão militar francesa, né? Para treinar os oficiais do Exército Brasileiro. Ao mesmo tempo, vai ter também ali, entre 1919 e 1920, a missão indígena, que era uma missão de oficiais brasileiros treinando outros oficiais brasileiros. E o próprio Luiz Carlos Prestes, que vai ser uma das principais lideranças aí do movimento tenentista, vai dizer que era uma vergonha, muitas vezes, esses membros da missão militar francesa virem para o Brasil e os oficiais brasileiros não conseguirem dominar o básico da instrução militar e até dos armamentos que se tinha à disposição. Muito bem. E aí nós vamos ter o ano de 1921, que vai ser um ano chave nesse processo de constituição do movimento tenentista. E nesse ano de 1921 vai se formar uma coligação de partidos e lideranças políticas em oposição ao governo do Epitácio Pessoa e ao candidato do governo, né, que dentro daquela lógica da política dos governadores seria o Arthur Bernardes, então governador de Minas Gerais. E aí vai se formar a Reação Republicana, e a Reação Republicana vai ter a chapa encabeçada pelo Nilo Peçanha, que já havia sido presidente do Brasil lá no final dos anos 1900, né? E essa Reação Republicana vai conseguir atrair uma parte da oficialidade, uma parte dos militares, né, que vão se envolver na campanha em apoio ao Nilo Peçanha. E aí já nesse processo de campanha, na época, as eleições eram realizadas no mês de março, então o pleito seria em março de 1922. Em outubro de 1921, o jornal Correio da Manhã, que era um jornal notoriamente oposicionista, né, um jornal comandado pelo jornalista Edmundo Bittencourt, vai publicar 2 cartas atribuídas ao Arthur Bernardes, que era o candidato, então, da situação à presidência da República, né? É o famoso o episódio das cartas falsas, né? Então o jornal vai divulgar essas 2 cartas, e nessas cartas o Arthur Bernardes faz uma série de críticas ao Exército, aos oficiais, especialmente ao Marechal Hermes da Fonseca, que havia retornado ao Brasil. Se cogitava uma nova candidatura dele à presidência da República. Então o Arthur Bernardes, nessas cartas,
vai chegar a chamar o Marechal Hermes de sargentão sem compostura, né? Também fala sobre um jantar que teria sido oferecido ao Marechal Hermes como uma espécie de... para lançar a candidatura dele, né? E ele chama esse jantar de orgia. Então as cartas, elas acabam criando um clima de alta tensão entre os militares e a candidatura do Arthur Bernardes. Depois se comprovou que as cartas eram falsas, né? Que elas foram produzidas com intuitos meramente políticos, né? Mas aí o estrago já estava feito e havia se criado uma grande incompatibilidade, né? Pelo menos, se não de todo o exército ou de todo o oficialato, uma parte dos oficiais profundamente crítica, né, à candidatura do Arthur Bernardes. Em março de 1922 são realizadas as eleições, né? O Arthur Bernardes é eleito. A gente sabe como funcionava, né, as eleições naquele período ali da Primeira República, muitas fraudes, né? E isso, o episódio das cartas falsas não impediu que o Arthur Bernardes fosse eleito presidente da República. Em julho de 1922, poucos meses após a eleição, o Arthur Bernardes ainda não tinha assumido, né? Naquela época as eleições eram realizadas em março, o presidente assumia em 15 de novembro, data da proclamação da República. E aí, em julho, poucos meses após a eleição, houve um conflito nas eleições estaduais de Pernambuco, né? E o Marechal Hermes, na condição de presidente do clube militar, pediu para que os membros do exército não se envolvessem, né, naqueles conflitos que estavam tendo em Pernambuco, que de certa forma eram meio que um rescaldo das disputas que havia ocorrido meses antes da presidência da República. E o Epitácio Pessoa vai ficar furioso com isso, né? Vai achar que o Marechal Hermes está passando por sobre a autoridade dele, vai determinar a prisão do Marechal Hermes da Fonseca e o fechamento do clube militar. Então isso, de certa forma, vai desencadear as ações do movimento tenentista, né, com o famoso levante do Forte de Copacabana no dia 5 de julho de 1922. Mas então o que foi o movimento tenentista? O movimento tenentista, ele é um movimento político-militar que vai ocorrer especialmente entre membros do baixo oficialato do Exército Brasileiro, especialmente tenentes e capitães, por isso que ele vai levar esse nome, né, movimento tenentista, enquanto o alto escalão dos oficiais do Exército vai quase sempre, em todas essas revoltas do movimento, ou seja, depois, durante a Marcha da Coluna Press, assumir uma posição legalista, né? Então são jovens recém-formados na escola militar do Realengo, jovens que pertenciam às camadas médias urbanas do Brasil, que naquele período da década de 1910 estavam aparecendo no cenário político, no cenário econômico, né? Queriam a sua representatividade nas questões políticas e econômicas do país. Então esses jovens vão começar a se mobilizar para impedir a posse do Arthur Bernardes como presidente do Brasil. E aí, dada essa situação da prisão do Marechal Hermes da Fonseca, eles vão mobilizar grupos de oficiais, né, que vão aderir à ideia desse movimento para tentar impedir, retirar o Epitácio Pessoa da presidência e impedir a posse do Arthur Bernardes. Só que nesse primeiro momento, Iclis, esses militares eles não estavam preparados ou muito bem organizados para fazer isso, né? A capital do Brasil era o Rio de Janeiro e eles acabam conseguindo só levantar guarnições militares no Rio de Janeiro. Eles pretendiam fazer algo a nível nacional, mas naquele momento eles não tinham ainda uma capacidade de organização, não tinham nenhuma pauta muito bem definida sobre o que exatamente eles queriam fazer. Tá, tudo bem, vamos tirar o presidente, mas e depois, né? Vai ser ao longo do tempo que esses militares do movimento tenentista vão ir construindo uma bandeira liberal, né? Uma bandeira em defesa do voto secreto, uma bandeira em defesa da moralização política, uma bandeira em defesa da educação, né? Ou seja, pautas liberais, eles eram liberais nesse sentido. E aí, então, eles vão conseguir apenas nesse primeiro levante do movimento tenentista, que é um movimento que vai dar início ao tenentismo, eles só vão conseguir levantar o Forte de Copacabana, a Escola do Realengo e a Vila Militar, né? Ainda assim, a Escola do Realengo e a Vila Militar vão ser, num primeiro momento, controladas pelo governo, restando apenas o Forte de Copacabana, né? E aí vai vir à tona o famoso episódio dos 18 do Forte, né? Quem comandava o Forte era o Euclides da Fonseca,
filho do Marechal Hermes, e ele vai sair para tentar negociar com o governo, uma espécie de anistia, quando esses militares veem que não estão conseguindo, que não vão conseguir colocar em prática o projeto deles, acaba sendo preso, e aí restam lá no forte de Copacabana, né, que está no extremo da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Existe até hoje, é um lugar muito interessante de se visitar, tem um museu lá, que é muito legal e conta um pouco dessa história. Esses militares que restam, entre eles o Eduardo Gomes e o Antônio Siqueira Campos, que vão ser grandes lideranças no movimento tenentista, acabam saindo, né, do forte e marchando em direção às tropas do governo, né, dividem lá a bandeira do Brasil em alguns pedaços. Esse número dos 18 ele foi imortalizado pelos jornais da época lá no Rio de Janeiro, mas não se tem muita clareza, né, sobre esse número. Mas eles acabam sendo massacrados ali pelas tropas do governo, né, desses 18 ou pouco mais de 18 que vão marchar contra as tropas do governo, só 2 vão sobreviver, né, que é o Eduardo Gomes e o Siqueira Campos, né. Outras lideranças desse movimento, o Luiz Carlos Prestes, por exemplo, ele iria participar do Levante, acabou não conseguindo por estar com problema de saúde, ele adquiriu febre tifoide, não pôde participar. Outras lideranças desse movimento tenentista vão ser o João Alberto Lins de Barros, o Oswaldo Cordeiro de Farias, que vão ser figuras atuantes no cenário político brasileiro nas décadas seguintes. O Mário Portela Fagundes, que foi um aluno do Luiz Carlos Prestes na Escola Militar do Realengo. Então são jovens que vão nesse momento aí, em nome, né, de uma bandeira liberal, em nome de um desacato que o Arthur Bernardes tinha cometido em relação aos militares, né, em nome dessa defesa da moralização política do Brasil, vão se rebelar contra esse governo. E para finalizar essa questão, a historiografia do tenentismo construiu algumas linhas interpretativas sobre isso, né? Por que esses militares se rebelaram? Qual que era o objetivo deles? Uma primeira linha, que foi inaugurada na década de 1930 pela obra de um historiador chamado Virgínio Santa Rosa, defende a ideia que era o fato deles serem membros das camadas médias urbanas, que levou esses militares a pegarem armas contra o governo, né? Dentro desse contexto em que essa pequena burguesia estava aparecendo no cenário brasileiro, tinha toda aquela questão das greves operárias, do movimento operário, da industrialização do Brasil. Essas classes médias urbanas queriam, de certa forma, romper a lógica das oligarquias, dos fazendeiros que controlavam o poder político no Brasil, e isso levou esses jovens a se rebelarem, né? O Nelson Werneck Sodré, o Edgar Carone, Abiguar Basso são outros autores que entraram nessa linha. Uma segunda linha defende a ideia que esses militares se rebelaram porque estavam dentro da estrutura das Forças Armadas. Então, por serem membros da instituição Forças Armadas e Exército Brasileiro, eles teriam condições de pegar em armas e se rebelar, né? Essa linha foi defendida pelo Boris Fausto, pela Paula Beigemann, pelo Décio Sais, mais tarde pelo José Augusto Drummond também, né? Que foram pesquisadores que desenvolveram análise sobre isso. E uma terceira linha, que é a linha da conjugação, defende a ideia que, tanto por serem das camadas médias urbanas, quanto por estarem no aparato estatal, como membro das Forças Armadas, isso levou esses jovens tenentes, esses jovens capitães do movimento tenentista a se mobilizarem naquele momento contra o governo do Epitácio Pessoa e mais tarde do Arthur Bernardes, né? E dentro dessa linha estão, né, os trabalhos da Maria Cecília Espina Forjás, da Ana Maria Martins Correia e da Anita Leocádia Prestes, né? Então, a historiografia sobre o tenentismo, ela tentou encontrar, né, as motivações desses jovens para se rebelar. Entre 1922 e 1927, ocorreram 4 principais episódios de rebeliões e levantes armados ligados ao tenentismo. A primeira delas, a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, ocorreu em 5 de julho de 1922, na capital Rio de Janeiro. Os 17 tenentes rebelados no forte alegavam querer salvar a honra militar e, após ficarem cercados, marcharam rumo às tropas do governo com apoio de um civil, e apenas 2 tenentes sobreviveram. Aqui a gente chegaria na revolta de 1924 no Rio Grande do Sul, mas levando em conta que ela aparentemente teve alguma inspiração na Revolta Paulista de 1924, você poderia explicar pra gente o que foi esse episódio em São Paulo? Muito bem, então o que acontece, né? Depois do primeiro 5 de julho, que inaugura as revoltas do movimento tenentista, esse movimento, como eu falei, ele acabou sendo debelado, né? E aí, a partir dali, houve muitas
prisões de militares que participaram do movimento, houve processos de exclusão de muitos militares que participaram disso, houve também transferências compulsórias desses militares, né? O próprio Luiz Carlos Prestes foi transferido para o Rio Grande do Sul depois disso, mesmo não tendo participado diretamente. O Siqueira Campos, que tinha sido um sobrevivente beneficiado por um habeas corpus, vai para o exílio. Então, essas perseguições que o governo, o Epitácio Pessoa, mas principalmente o Arthur Bernardes vão colocar em prática a partir de 1922, elas meio que estimularam, deram continuidade a um clima de descontentamento desses militares, né? Então eles vão continuar se articulando, eles não vão desistir desse intuito deles, né, que é a deposição do Arthur Bernardes, vão começar a elaborar melhor as suas bandeiras, as suas pautas que vão dar origem àquilo que eu falei antes, né, nessas bandeiras liberais de voto secreto, moralização da política, etc. E aí, a partir de 1923, final de 1923 e o início de 1924, vai efetivamente ser articulada uma nova forma de colocar em prática um novo levante, novas conspirações contra o governo. Quem vai assumir um papel destacado nesse sentido são os irmãos Joaquim e Juarez Távora, né? Eles vão ser grandes articuladores, vão percorrer diferentes regiões do Brasil. O Juarez Távora, por exemplo, vai vir aqui ao Rio Grande do Sul ter um encontro com o Luiz Carlos Prestes, depois que o Luiz Carlos Prestes já estava aqui na região das Missões, em Santo Ângelo, e eles vão atrair, nesse momento, eles precisavam de uma figura muito representativa dentro do exército, né? Em 1922 tinha sido o Marechal Hermes, e em 1924 eles achavam que precisavam de uma nova grande liderança e encontraram no general Isidoro Dias Lopes essa figura representativa para dar força para esse movimento. Então o general Isidoro Dias Lopes adere a essas novas conspirações. Num segundo momento, a Força Pública de São Paulo, liderada pelo Major Miguel Costa também, e isso vai dar origem ao segundo levante do movimento tenentista no dia 5 de julho de 1924 em São Paulo. Então ali eles vão revoltar batalhões do Exército e da Força Pública, vão tomar a cidade de São Paulo. Num primeiro momento, vão conseguir até fazer com que o presidente do Estado, né, na época da nominação para governador, Carlos de Campos, fuja da sede do governo, mas imediatamente, logo a seguir, o governo do Arthur Bernardes vai dar início a uma profunda perseguição a esses rebeldes, né? São Paulo vai chegar a ser bombardeada, né, por aviões. Um dos primeiros bombardeios aéreos que se teve na América do Sul se deu sobre São Paulo naquele período. A cidade vai ser, boa parte dela, devastada, né? Algumas regiões do Brás, da Estação da Luz, da Moca, vão ser profundamente bombardeadas. O movimento operário, de certa forma, vai também, naquele momento, ainda fruto, né, das lutas operárias lá de 17 e 18, da formação do Partido Comunista, do anarquismo e também depois da formação do Partido Comunista em 1922. O movimento operário também vai aderir a isso. Civis das mais variadas vertentes ideológicas vão participar dessa revolta em São Paulo, por mais que o comando militar não fosse a favor, porque os militares tinham muito essa lógica corporativista de eles se enxergarem como os regeneradores da nação, como se eles tivessem que ter o protagonismo nesse processo. Então o comando meio que vai ser muito resistente a essa adesão dos operários, dos civis, mas isso não vai impedir essa adesão de operários, de civis, que vão participar dessa revolta em São Paulo em 1924. A revolta vai durar ali pouco mais de 20 dias, né? O presidente da Associação Comercial de São Paulo vai intermediar uma espécie de armistício, né, entre os rebeldes e o governo. E aí, no final de julho de 1924, entre 27 e 28 de julho, né, depois de mais de 20 dias de cerco a São Paulo e dessas disputas ali, os rebeldes vão decidir se retirar de São Paulo e vão se direcionar através da linha de ferro para o Paraná, principalmente a região do oeste do Paraná. Nesse primeiro momento, os rebeldes do Rio Grande do Sul, que estavam no Rio Grande do Sul, entre eles o Luiz Carlos Prestes, eles só ficam sabendo pelos jornais, né, dessa movimentação em São Paulo. Então não havia ainda ali algo previamente definido entre eles sobre articular a nível nacional uma nova revolta, né? Então foi muito fruto da ação da liderança do Isidoro Dias Lopes, do Major Miguel Costa, que eles vão tomar essas atitudes em São Paulo. E aí é muito interessante perceber, e eu analisei os jornais do Rio Grande do Sul sobre como eles noticiaram e representaram esse movimento lá em São Paulo em 1924. Claro que
que o Arthur Bernardes, desde o início do governo dele, se valeu do estado de sítio, se valeu da censura à imprensa, então os órgãos de imprensa eram muito vigiados, censurados naquele período, e o governo não admitia qualquer tipo de manifestação ou representação positiva sobre esses movimentos rebeldes. Tanto é que a maior parte das representações sobre os rebeldes, eles são chamados de sediciosos, eles são chamados de subversivos, eles são chamados de mazorqueiros, que seria uma espécie de baderneiro, desordeiro, né? E são representações que depois vão continuar em relação à marcha da Coluna Prestes. E representações muito presentes até os dias de hoje, né? Que vão chamar os membros da Coluna Prestes e os líderes da Coluna Prestes de arruaceiros, baderneiros, assassinos, estupradores. Depois a gente pode explorar um pouco melhor isso. Mas o fato, então, é que esses paulistas vão sair de São Paulo, vão se direcionar para o Paraná, e aí no Rio Grande do Sul, posteriormente, vai se organizar um levante também nesse sentido. Aqui eu queria destinar uma pergunta específica sobre Luiz Carlos Prestes, porque eu ainda não fiz um episódio biográfico sobre ele. Eu acho que é melhor saber quem ele é primeiro, né? Então, antes de perguntar sobre a Revolta no Sul, você pode falar sobre Luiz Carlos Prestes pra gente, especialmente pensando aqui no público que não faz ideia quem ele é, né? O Luiz Carlos Prestes, ele é uma figura singular, assim, na história do Brasil republicano, no século XX, né? A atuação política dele vai perpassar desde a década de 1920, com a Coluna Prestes, até a morte dele em 1990. Mas o Luiz Carlos Prestes, ele é um gaúcho de Porto Alegre, filho do Antônio Pereira Prestes, que também foi um oficial do Exército, né? Um membro dos chamados científicos lá da Escola Militar da Praia Vermelha, alunos do Benjamin Constant, e a mãe dele é a dona Leocádia Felizardo Prestes, né? Uma professora, uma mulher muito esclarecida, uma mulher à frente do seu tempo, que vai desempenhar um papel fundamental na trajetória do Prestes, né? O pai do Prestes vai acabar falecendo muito cedo, aos 38 anos de idade. A família se muda para o Rio de Janeiro no início do século XX, 1904, para buscar melhores condições de tratamento para ele. Mas o Antônio Pereira Prestes acaba falecendo, né? E a dona Leocádia vai ter que se virar para cuidar dos filhos, né? O Luiz Carlos Prestes, que era o primogênito, e mais 4 filhas que ela teve, né? As irmãs do Luiz Carlos Prestes. O Prestes vai ser aceito na escola, né? Pelo militar, vai fazer a sua formação, né? Como filho de militar dentro da escola militar, vai posteriormente, em 1916, ingressar na Escola Militar do Realengo, onde vai dar início, né? A sua formação como oficial do Exército. Ele se forma em janeiro de 1920 como engenheiro militar e aí vai galgando, ascendendo, né, na hierarquia militar, primeiro tenente, segundo tenente, até se tornar capitão, né? Logo que ele se forma, ele vai comandar uma guarnição em Deodoro, lá no Rio de Janeiro, vai ser instrutor da escola militar também, e aí nesse contexto aí do levante de 1922, ele vai acabar sendo transferido para o Rio Grande do Sul, porque essa foi uma das atitudes do governo Arthur Bernardes, né? Transferir, afastar do centro do país, esses militares que eram identificados com causas revolucionárias, né? Que queriam a deposição do Arthur Bernardes. E aí, nesse contexto, o Prestes vai ser transferido para o Rio Grande do Sul e vai vir aqui para a região noroeste do Rio Grande do Sul, que também é chamada região das missões, né? Em função do passado das reduções jesuítico-indígenas do período colonial. E aqui ele vai ser incumbido de fiscalizar a construção de quartéis na região noroeste do Rio Grande do Sul. Depois ele vai pedir demissão dessa função, porque ele não aprovava as contas dos materiais, né? Ele via indicativos de desvio de verbas nas contas de compra dos materiais, materiais de péssima qualidade que eram fornecidos para ele trabalhar, e ele vai alegar, assim, eu não posso trabalhar, eu peço demissão dessa função. E aí ele vai ser transferido para Santo Ângelo, uma cidade quase na fronteira com a Argentina, mais de 400 quilômetros de Porto Alegre, né? Vai ser em Santo Ângelo que ele vai liderar o 1º Batalhão Ferroviário nos levantes tenentistas do Rio Grande do Sul, que depois a gente vai explorar um pouco melhor. Bom, depois disso ele vai se constituir na grande liderança da Coluna Prestes, né? Tanto é que o movimento vai levar o nome dele. Claro que o Major Miguel
Manuel Costa foi também uma grande liderança da coluna, mas na prática o comando militar e mesmo os soldados tinham um profundo respeito e admiração pelo Prestes. As principais decisões estratégicas depois da marcha vão ser tomadas por ele. Vai liderar a coluna até o seu final, até o exílio na Bolívia, depois nós vamos explorar mais. E a partir do exílio da coluna na Bolívia, o Prestes vai se tornar uma figura muito representativa no Brasil entre os militares, né? Tanto é que quando da formação da Aliança Liberal, em 1929, o Vargas vai tentar atrair o Prestes para apoiar ele. Muitos tenentes, muitos líderes da coluna vão apoiar o Vargas em 1930, mas o Prestes, profundamente impactado, né, por tudo aquilo que ele tinha visto na marcha da coluna Prestes, ele vai começar a perceber que não adiantava trocar um presidente por outro. Não adiantava trocar o Arthur Bernardes, depois o Washington Luiz, quando a coluna já estava no seu trajeto pelo Brasil em 1926, o Arthur Bernardes já tinha saído, assumiu o Washington Luiz, e aí depois, para 1930, teria novas eleições, mas o Prestes percebeu isso. O Brasil precisa de uma revolução estrutural, de uma revolução social. O Brasil precisa olhar para o interior, para essa grande massa da população empobrecida no campo, em condições de semi-servidão, né? E ele vai decidir não apoiar o Vargas em 1930. E aí, em maio de 1930, tem o famoso manifesto dele, onde ele rompe com os tenentes, né? Muitos desses tenentes vão apoiar o Vargas, vão estar com o Vargas na Revolução de 1930, e a partir dali o Prestes rompe. Naquele momento ele já estava tendo as suas primeiras leituras marxistas, né? Leituras das obras do Lenin. O Estado e a Revolução do Lenin teve um profundo impacto sobre ele. A vida inteira o Prestes citou essa obra. E aí vai ter o início dessa mudança ideológica do Prestes, né? Dessa mentalidade pequeno burguesa de militar. Ele vai se construindo um revolucionário, né? Aí tem uma frase muito famosa do Florestan Fernandes que ele dizia que o Prestes não foi do comunismo à revolução, ele foi da revolução ao comunismo, porque primeiro ele vivenciou um movimento revolucionário que não alcançou seu objetivo, mas que teve um impacto muito grande naquele período. E aí ele vai romper com os tenentes. Em 1931 vai para a União Soviética, né? A convite da União Soviética. Em 1934 ele vai ser integrado ao Partido Comunista do Brasil por determinação da Internacional, porque o PCB brasileiro via ainda o Prestes como uma liderança pequeno-burguesa, resistiu durante muito tempo para aceitar o Prestes nos seus quadros, e aí em 1935 ele vem acompanhado da sua primeira esposa, Olga Benário, que era responsável por fazer a segurança dele na vinda para o Brasil, acreditando que naquele momento haveria um clima revolucionário e que se poderia fazer um novo movimento revolucionário para tirar o Vargas do poder, né? Se formou a Aliança Nacional Libertadora, uma grande frente antifascista, né, naquele período. A Aliança Nacional Libertadora vai liderar os movimentos de novembro de 1935, né? Movimentos que também fracassaram, porque na prática não havia uma situação revolucionária, como o dirigente do Partido Comunista alegava para a Internacional, né, o Miranda, que era secretário-geral, né, do partido. E aí as grandes lideranças desse movimento, inclusive muitas que eram oriundas do tenentismo, vão estar envolvidos na Aliança Nacional Libertadora, e o Prestes vai acabar sendo preso pelo Vargas, né, em 1936. A Olga vai ser deportada para a Alemanha, grávida, né, numa das ações mais vergonhosas do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, que ratificou a deportação dela para ser executada num campo de concentração. A mãe dela, a mãe do Prestes, a dona Leocádia, é que vai liderar, né, uma grande campanha internacional para a libertação da Anita Prestes, né, que é a filha do Luiz Carlos com a Olga. Conseguem tirar ela de lá, mas a Olga acaba sendo executada. E o Prestes fica preso 9 anos, né, de 1936 a 1945, incomunicável, né, durante aquele período ali da era Vargas, e vai ser beneficiado por uma anistia em 1945, né, sai da prisão, vai ser eleito, né, senador, na época o senador mais votado naquele período, vai ser eleito também para a Assembleia Constituinte, só que aí, já no governo Eurico Gaspar Dutra, né, entre 1947 e 48, o Partido Comunista vai ser colocado na clandestinidade e os mandatos vão ser cassados, né? E aí o Luiz Carlos vai ter o seu mandato cassado, o Partido Comunista vai ser colocado na ilegalidade e ele permanece aí por aproximadamente 10 anos clandestino, né, vivendo na clandestinidade. Nesse período, no início da década de 1950, ele vai se casar novamente com a dona Maria Ribeiro, Maria do Carmo Ribeiro, né, Maria Prestes. Vão ter outros filhos. Prestes vai
ter ao todo 10 filhos, né? A Anitta do relacionamento dele com a Olga, depois mais 7 filhos com a dona Maria Prestes e 2 filhos que a dona Maria Prestes tinha do primeiro casamento. Então ele vai constituir uma grande família, né? Uma família que até hoje luta muito pelo legado dele. Em 1964, quando do golpe, né, que implantou a ditadura civil-militar no Brasil, o Prestes vai ser a figura número 1 na lista das figuras políticas a terem seus direitos políticos cassados, né? Então, nem o João Goulart, que tinha sido deposto, era a figura número 1 da lista que os militares tinham, era o Luiz Carlos Prestes. Então, tamanha a liderança dele e a representatividade dele, né? No início da década de 1970, a família vai para a União Soviética, né? Vai ter que se exilar lá na União Soviética, só retornando em 1979 com a lei da anistia, né? Então, o Prestes e a família só podem voltar em 1979, beneficiados pela lei da anistia. E aí, em 1980, vai ter um outro documento político dele, histórico, super importante, que é a Carta aos Comunistas, né? Que é quando o Prestes decide romper com o Comitê Central, com a direção do Partido Comunista. Ele que tinha sido secretário-geral do partido desde 1943, né? Ele foi escolhido, eleito secretário-geral do partido mesmo quando ele estava na prisão durante a era Vargas, e ele acaba naquele momento tendo alguns conflitos com essas lideranças do partido, rompe com o partido, e na década de 80, ao longo da década de 80, ele percorre o Brasil, né? A convite das mais variadas instituições, falando sobre o processo de democratização, né? Lutando pelo fim da ditadura. Nesse período ele vem a Santo Ângelo aqui para se encontrar com sobreviventes que fizeram a marcha da Coluna Prestes com ele. Na época houve uma comemoração, né, aos 60 anos da Coluna Prestes aqui no Rio Grande do Sul, e vai apoiar o Brizola, né? Vai ser escolhido como presidente de honra do PDT e até falecer em 1990 aos 92 anos de idade, né? Então o Prestes ele foi uma figura ímpar aí na história do Brasil, na história política do Brasil, uma figura lembrada, e não só no Brasil, na América Latina, no mundo inteiro, né? Especialmente na União Soviética, na Rússia, na China. Agora mesmo esse ano estão havendo cerimônias que rememoram os 100 anos da Coluna Prestes, inclusive na Rússia. Então o Prestes é essa figura emblemática aí da história política do Brasil, né, Iclis? Agora que nós temos o contexto do que ocorreu em São Paulo, aí sim eu te pergunto, que revolta foi essa no Rio Grande do Sul? Como, quando e onde? E por que, claro, isso ocorreu? Muito bem. Então depois do levante de São Paulo, né, que aqui no Rio Grande do Sul havia, né, lideranças do movimento tenentista engajadas com uma nova revolta, mas eles não ficaram sabendo, né, pelos jornais da revolta de São Paulo, mas começaram a se articular novamente para fazer frente, né, ao governo Arthur Bernardes, até em solidariedade aos rebeldes de São Paulo, colocar em prática um novo levante rebelde. O Juarez Távora vai fazer o papel de intermediário entre as tropas paulistas que estavam lá no oeste do Paraná, na região de Foz do Iguaçu, e os rebeldes, os revolucionários do Rio Grande do Sul, que aí vão ser o Luiz Carlos Prestes, em Santo Ângelo, o Aníbal Benévolo, na cidade de São Borja, o Antônio Siqueira Campos, que vai vir atravessar pela Argentina, vindo do exílio, e vai aderir ao movimento em São Borja. O próprio Juarez Távora vai vir para Uruguaiana depois, né? Então são cidades na região da noroeste e fronteira oeste do Rio Grande do Sul que vão se mobilizar, que vão revoltar os seus quartéis a partir de outubro de 1924, né? Então, pouco mais de 2 meses após o levante de São Paulo, esses quartéis do Rio Grande do Sul também vão se rebelar. Mas aí vai ter um aspecto muito importante nessa rebelião do Rio Grande do Sul, Iclis, que é a adesão de um grupo político chamado Aliança Libertadora. A Aliança Libertadora é um grupo político liderado pelo Joaquim Francisco de Assis Brasil, uma liderança muito importante, que em 1922 tinha disputado o governo do estado do Rio Grande do Sul contra o Borges de Medeiros. O Borges de Medeiros era o presidente do estado, né, uma figura emblemática na história do Partido Republicano rio-grandense, um herdeiro político do Júlio de Castilhos, que tinha sido o grande líder do Partido Republicano rio-grandense nas últimas décadas do século XIX, e em 1922, nessas eleições estaduais, o Borges de Medeiros vai ser eleito para um 5º mandato como presidente do estado do Rio Grande do Sul. E isso vai precipitar a conhecida, né, Revolução de 1923, que na verdade foi uma guerra civil entre os partidários do Borges de Medeiros, que eram chamados de chimangos, e os partidários do Assis Brasil, que eram chamados de maragatos.
né? Esse grupo dos Maragatos, da Aliança Libertadora, do Assis Brasil, as raízes deles estavam muito na região da Campanha do Rio Grande do Sul, em direção à fronteira com o Uruguai. Então esses indivíduos eram criadores de gado, tinham muito interesse nessas questões econômicas relacionadas à criação de gado, né? E isso é histórico, vem desde o século XIX, né? A própria Guerra Farroupilha, a Revolução Federalista vai envolver essas questões econômicas e políticas relacionadas à criação de gado na fronteira com o Uruguai, e esses indivíduos vão pegar em armas contra o Borges de Medeiros, e ao longo do ano de 1923 o Rio Grande do Sul vai ser engolido, né, por essa guerra civil, que só vai terminar em dezembro de 23 com a assinatura do Pacto de Pedras Altas, né, onde os Maragatos depõem as armas e o Borges de Medeiros se compromete a cumprir um último mandato como presidente, como governador do Rio Grande do Sul, depois saindo, dando espaço, né, para outras lideranças políticas ocuparem isso. Quando estoura a revolta em São Paulo e se começa a articular uma revolta no Rio Grande do Sul, o Juarez Távora vai ter um encontro com um deputado chamado João Batista Luzardo, que era uma figura proeminente desse grupo político da Aliança Libertadora, dos Maragatos, e vai se intermediar a adesão dos Maragatos em apoio aos militares do Rio Grande do Sul que iriam se rebelar contra o governo. No primeiro momento, o Assis Brasil, ele titubeia, ele nega qualquer participação. Os jornais da época divulgavam, né, sobre a possibilidade de uma adesão do Assis Brasil a uma revolta no Rio Grande do Sul. Ele negava isso. Mas o fato é que, em outubro de 1924, especialmente entre a noite do dia 28 de outubro e a madrugada do dia 29, quartéis do Rio Grande do Sul vão se rebelar através da liderança desses militares e com o apoio dos civis maragatos, que vão novamente tentar a deposição do Borges de Medeiros do governo do estado, tá? Essa aliança, Iclis, eu defendo isso na minha tese, né, no meu livro, na minha perspectiva ela é uma aliança circunstancial, porque os militares queriam a deposição do Arthur Bernardes, eles queriam colocar em prática um projeto que já tinha iniciado em 1922, mas que eles não tinham concluído. Depor o Arthur Bernardes, constituir um governo provisório, né, regenerar a república como eles próprios militares diziam nos seus manifestos, né, nas suas cartas. Só que os Maragatos queriam a deposição do Borges de Medeiros. Então essa aliança vai ser circunstancial, vai durar até o início da marcha da Coluna Prestes. Alguns Maragatos vão acompanhar a Coluna Prestes, outros não, né? Mas o fato é que para o início dessas revoltas, a adesão desses civis Maragatos vai ser muito importante. E aí o Luiz Carlos Prestes rebela o 1º Batalhão Ferroviário de Santo Anjo, que é essa cidade no noroeste do Rio Grande do Sul, vai tentar tomar uma cidade vizinha, que é Ijuí, não vai conseguir, e depois ele vai se deslocar as tropas dele para São Luís Gonzaga, que é uma cidade também aqui na região noroeste do Rio Grande do Sul, divisa com a Argentina, onde não tinha ramal ferroviário. Então isso dificultava para as tropas do governo chegarem até eles, né? E aí vai haver revoltas também em São Borja, em Uruguaiana. Eles vão tentar tomar Alegrete, não vão conseguir, vão tentar tomar Itaqui, não vão conseguir. Vai ter uma bateria liderada pelo Fernando Távora, também irmão do Juarez e do Joaquim, que vai tentar tomar Cachoeira do Sul, mas inicialmente eles não vão conseguir construir vitórias nesses lugares. Então vai acabar que o Prestes vai ser nomeado coronel comissionado pelo general Isidoro Dias Lopes, e ele vai decidir concentrar todas essas tropas desses quartéis que se rebelaram no Rio Grande do Sul em São Luís Gonzaga. E é ali em São Luís Gonzaga que vai se constituir, né, esse movimento que vai dar origem à Coluna Prestes. No ano de 1924, em julho, ocorreu a Revolta Paulista, o maior conflito urbano da história do Brasil, com o intuito de depor o presidente Arthur Bernardes. A cidade de São Paulo foi bombardeada por aviões e artilharia do governo federal, especialmente bairros operários. Cerca de 500 pessoas morreram, 5.000 ficaram feridas e 250.000 fugiram da capital do estado. E qual a reação a essa revolta no Sul? Como é que se reagiu a ela? Muito bem. O que vai acontecer então, Iclis? Depois que o Prestes, né, já assumindo essa posição de protagonismo militar, o Prestes era muito ouvido, né, pelas lideranças militares, vai ter uma perda muito grande para os rebeldes do Rio Grande do Sul, que vai ser o tenente Aníbal Benévolo. Ele era de São Borja, vai acabar morrendo num combate em Itaqui, e ele era também uma grande liderança. Depois dessa morte simbólica e muito sentida pelo núcleo do comando revolucionário, o Prestes vai ser nomeado comandante das tropas do Rio Grande do Sul e vai
decidir reunir, então, todos esses destacamentos, todos esses grupos em São Luís Gonzaga, em função daquilo que eu falei de não ter ramal ferroviário. A reação, num primeiro momento, vai ser do governo do estado do Rio Grande do Sul. Então, o governo Borges de Medeiros é que vai iniciar essa resistência. Claro, muito mais pelo medo dos maragatos, da adesão dos maragatos, e, né, em função dos maragatos agora estarem aliados a membros do exército, o Borges de Medeiros vai vir com muita força para tentar reprimir esse movimento aqui, né, na região das Missões, na região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. E é interessante porque o Borges de Medeiros tinha apoiado a reação republicana em 1922. Ele tinha sido contra a ação do Arthur Bernardes. Quando estoura a revolta em São Paulo, ele manda destacamentos do Rio Grande do Sul em apoio ao Arthur Bernardes. Então o Borges de Medeiros vai assumir uma posição legalista, e essa posição legalista vai ser ampliada depois do conhecimento de que os maragatos tinham aderido à revolta dos militares. Então o Borges de Medeiros vai formar os chamados corpos auxiliares, além do efetivo do legalista do Exército, que se manteve ao lado do governo, além do efetivo da Polícia Militar, né, na chamada Brigada Militar aqui do Rio Grande do Sul, vão se formar também os corpos auxiliares, né, que eram corpos formados por civis, lideranças políticas, lideranças civis, né? Por exemplo, um dos principais líderes de corpo auxiliar no Rio Grande do Sul foi o coronel Bozano, né? Júlio Rafael de Aragão Bozano, que era intendente de Santa Maria, uma grande cidade aqui do Rio Grande do Sul, que vai liderar um corpo auxiliar para dar combate aos rebeldes na região de São Luís Gonzaga. Então, o Borges vai deslocar um efetivo de aproximadamente 14 mil soldados sobre São Luís Gonzaga, né? Onde estava concentrado esse efetivo revolucionário que girava naquele momento em torno de 1.000 a 1.500 homens, né, no entorno de São Luís Gonzaga. Então, ali que o Prestes vai reorganizar a tropa, vai formar 4 destacamentos, misturando militares e civis nesses destacamentos, para dar início a essa resistência. Só que quando o Prestes descobre que o governo está mandando um efetivo de 14 mil homens para cercar São Luís Gonzaga e massacrar eles em São Luís Gonzaga, ele percebe que se eles ficarem parados ali, eles vão ser completamente destroçados pelas tropas do governo, porque as tropas do governo eram maiores em número, aproximadamente 14 mil homens, melhor armados, melhores municiados. Essa tropa que o Prestes tinha em São Luís Gonzaga, nem todo mundo conseguia ter um fuzil, muitos eram armados com pistolas, a munição era pouca, eles tentavam, o general Isidoro tentou até mandar armamento através da fronteira com a Argentina, esse armamento acabou sendo confiscado, né, pelos fiscais alfandegários. Então ali o Prestes percebe que ele vai ter que colocar em prática uma outra estratégia, e essa estratégia ela é muito determinante ao longo da história da marcha da coluna Prestes, que é a guerra de movimento. O Prestes percebe que se ele ficar parado, né, com todo esse grupo dele, de 1.500 homens e algumas mulheres que vão começar a se aproximar dos acampamentos ali e vão depois seguir com a coluna, eles vão ser completamente sufocados e destroçados. Então o que ele faz? Ele divide o grupo dele em destacamentos. Um desses destacamentos ele manda na direção de uma cidade chamada São Miguel das Missões, uma cidade histórica aqui no Rio Grande do Sul, em função do passado das missões jesuítico-indígenas, e dá a entender para o governo, para as tropas do governo, que ali era o grande grosso da coluna que estava se movimentando naquela direção. E enquanto o governo constrói um cerco naquela região, o Prestes consegue, escoando a tropa dele por entre as lacunas, os vazios deixados pela tropa do governo do Rio Grande do Sul naquele momento. Então ali o Prestes percebe que esse movimento rebelde, se ele quisesse permanecer vivo, se ele quisesse e pudesse alcançar os paulistas que estavam no oeste do Paraná, ele precisava se movimentar. E é por isso que eu defendo a ideia, a tese, Iclis, de que a coluna Prestes ela começa no Rio Grande do Sul, no dia 27 de dezembro de 1924. Tem muita gente na historiografia, tem muita gente no jornalismo, que quando vai se referir à coluna Prestes, defende a ideia de que a coluna Prestes começou no Paraná, em abril de 1925, quando da união entre gaúchos e paulistas, né? Eu entendo que não, né? E isso não é uma tese que eu defendo agora, né? É uma tese que vem sendo defendida pela historiadora Anita Prestes desde a década de 1980, né? Na tese dela, que é até hoje uma das principais referências historiográficas sobre a história da coluna. Então, ali já tem uma coluna liderada pelo Luiz Carlos Prestes e por outras figuras importantes do tenentismo. O João Alberto Lins de Barros vai estar ali. João Alberto vai ser interventor de São Paulo depois da Revolução de 30. O Oswaldo Cordeiro de Farias vai estar ali. Também vai ser interventor. Cordeiro de Farias vai ter um protagonismo
protagonismo político até o golpe de 64. O Antônio Siqueira Campos, uma das figuras mais emblemáticas do movimento tenentista, também está ali nessa coluna. Então essa coluna sai de São Luís Gonzaga, aqui na região das Missões do Rio Grande do Sul, e começa o deslocamento em direção ao norte do Rio Grande do Sul, para passar para Santa Catarina e depois o Paraná, para chegar no oeste de Santa Catarina e buscar se encontrar com os paulistas, né? Então é nesse momento aí que vai ter início a marcha da Coluna Prestes. E aproveitando para falar dessa marcha, minha próxima pergunta seria sobre isso mesmo. Eu queria entender como é que eles começam a marchar pelo país, mas principalmente por que fazer uma marcha, né? Qual o pensamento tático ou estratégico por trás disso? O que acontece, né, Iclis? A partir do momento em que eles se veem encurralados ali em São Luís Gonzaga, né, essas tropas do Rio Grande do Sul, porque as tropas paulistas também estavam lá no oeste do Paraná, enfrentando batalhas, combates com tropas governistas. Inclusive lá no Paraná, o principal antagonista dos rebeldes paulistas era nada mais, nada menos que o Marechal Rondon, né, uma figura super importante na história militar do Exército Brasileiro, né? E lá no oeste do Paraná, os paulistas estavam sofrendo muito com isso, porque lá estava se desenvolvendo uma guerra de posição. E a guerra de posição era a guerra que favorecia ao efetivo governista. Era a guerra que o exército brasileiro sabia fazer. A guerra que a missão militar francesa, que a Primeira Guerra Mundial tinha ensinado, a guerra de posição. O exército brasileiro ainda não tinha uma tática e prática de guerra de movimento. Quando o Prestes e as lideranças do comando da coluna gaúcha vão colocar em prática essa guerra de movimento, eles vão perceber que essa é uma estratégia para manter a revolta de pé. Se eles ficassem parados, eles seriam trucidados pelas forças governistas, que eram maior em número, maior em estrutura. Mas se eles colocassem em prática uma guerra de movimento, se deslocando pelo terreno, impondo dificuldades para essas tropas governistas fustigarem eles conseguiriam manter o movimento vivo, né? Em São Luís Gonzaga, eles construíram jornais revolucionários. O jornal O Libertador se tornou o órgão oficial da Coluna Prestes. Em São Luís Gonzaga, eles editaram 5 exemplares. Depois, ao longo da marcha, editaram outros. Então, eles faziam manifestos, eles faziam esses jornais tentando mobilizar outros efetivos para que aderissem a essa revolta. A própria Coluna Prestes, quando vai percorrer o Brasil, ela alimenta muito essa expectativa da adesão de novas forças, sejam elas militares ou civis, para colocar em prática esse projeto de depor o Arthur Bernardes. Então, a Coluna Prestes ela é fruto dessa guerra de movimento, né? Então, eles saem de São Luís Gonzaga, vão percorrer o norte do Rio Grande do Sul para alcançar a divisa com Santa Catarina, vão ter muitas vitórias ali. Uma das mais emblemáticas no Rio Grande do Sul vai ser quando o efetivo da coluna consegue combater o corpo auxiliar do Júlio Rafael de Aragão Bozano, que era o intendente de Santa Maria. E uma figura super importante no Rio Grande do Sul. O Bozano era cogitado, inclusive, para ser o sucessor do Borges de Medeiros. E aí o Borges de Medeiros utilizava a imprensa, especialmente o jornal A Federação, que era o órgão oficial do Partido Republicano Rio-Grandense, para dizer que os rebeldes iam ser esmagados no Rio Grande do Sul. Que isso aí ia acabar muito rápido, que o governo federal não precisaria se preocupar e que estava tudo sob controle. Quando a Coluna Prestes mata o Bozano, né, numa emboscada na cidade de Juí, né, que hoje é a cidade de Juí, aqui no Rio Grande do Sul, aquilo ali cai como uma bomba sobre o governo Borges de Medeiros. Depois vai ter a Batalha da Ramada, né, a batalha mais feroz no Rio Grande do Sul, vai ser no dia 13 de janeiro de 1925, dias após eles saírem de São Luís Gonzaga, né. Depois eles adentram o território de Santa Catarina, na divisa ali entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina morre o tenente Portela, Mário Portela Fagundes, que era o braço direito do Prestes no comando do 1º Batalhão Ferroviário de Santo Anjo, atravessam para Santa Catarina, né? Depois vai ter um episódio emblemático também, que é o combate das tropas governistas entre si, numa localidade chamada Maria Preta, né? Já naquela região ali do contestado, entre Santa Catarina e o Paraná. Dois destacamentos do governo vão tirotear entre si, né? E aquilo ali vai cair como um vexame para as forças governistas, né? E a coluna segue avançando, chega em Barracão, já no Paraná. Ali o Prestes manda uma carta para o general Isidoro Dias Lopes, que estava lá na região de Foz do Iguaçu, né, defendendo a guerra de movimento. Olha, se a gente quiser se manter de pé, se a gente quiser manter esse movimento vivo, a gente precisa se movimentar no terreno. A guerra de posição só favorece as tropas do governo, né? E aí, em abril de 1925, forças do Rio Grande do Sul, a coluna gaúcha, vai se encontrar com a coluna paulista, né, que tinha sofrido
uma derrota decisiva, que foi em Catanduvas, né? Acabaram perdendo o controle sobre Catanduvas, e os paulistas estavam numa condição muito difícil. Então imagina, a gente está falando de abril de 1925. Os rebeldes paulistas estavam no oeste do Paraná desde meados de setembro, agosto, setembro de 1924. Então eles estavam aí há praticamente um ano tentando se manter vivos no oeste do Paraná, né? Tanto é que quando o Prestes chega lá com a coluna gaúcha, boa parte dos paulistas defende o exílio. Não, defende, né? Vamos pro exílio, a gente não tem mais como manter essa revolta de pé. E o Prestes diz, eu não posso, eu tô chegando vencedor com a minha coluna do Rio Grande do Sul. Nós chegamos até aqui, nós já derrotamos várias lideranças do governo, né? O Firmino Paim Filho, Claudino Nunes Pereira, eram figuras do exército e da brigada militar do Rio Grande do Sul, que a coluna gaúcha tinha vencido, né? Não tinha sido derrotada por ele. Então o Prestes vai defender a continuidade do movimento, né? Que eles deveriam continuar marchando, que eles deveriam continuar se movimentando, que uma guerra de posição só favoreceria ao governo legalista, né? O Major Miguel Costa era um grande defensor de travar um combate decisivo, né? E o Prestes dizia, nós não temos como travar um combate decisivo. Para nós isso significa ruína, nós não temos acesso à recomposição de armas, à recomposição de munição, nós precisamos continuar nos movimentando. E aí então é que vai haver uma reorganização do comando, da coluna. Muitos paulistas vão ir para o exílio, inclusive o general Isidoro Dias Lopes vai ir para o exílio, em função da idade avançada. E nessa reorganização do comando, o Major Miguel Costa vai ser nomeado o comandante da divisão revolucionária, né, do comando revolucionário. O Prestes vai ser nomeado o comandante da coluna gaúcha e o Juarez Távora o comandante da coluna paulista. E aí eles vão se movimentar em direção a Porto Mendes, na divisa, para atravessar o Rio Paraná, na divisa com o Paraguai. Então eles vão efetivar uma travessia pelo Rio Paraná, saindo de Porto Mendes, adentrando o Porto Adela, né, no Paraguai, vão conversar com as tropas militares paraguaias, né, que num primeiro momento vão negar a chegada das tropas rebeldes em território estrangeiro, mas o próprio João Alberto Luiz de Barros vai escrever uma carta, conversar com o comandante das forças paraguaias e olha, não tem muito o que fazer, né, nós não podemos voltar da onde nós estamos vindo e se vocês resistirem, nós vamos nos enfrentar. Acabou que por uma saída diplomática eles conseguiram percorrer uma faixa do território do território paraguaio para sair na região sul do Mato Grosso, né, que é onde eles vão adentrar e continuar a sua jornada pelo Brasil. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. A coluna teve alguns enfrentamentos importantes, conforme marchava para o norte. Você já comentou um pouco sobre esses embates e tal. E nós temos aí embates no Paraná, no Mato Grosso, Goiás, Minas. Você poderia mencionar pra gente alguns dos principais enfrentamentos que a coluna teve nessa marcha? Afora esses que eu já mencionei, né, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ali no Paraná, né, a derrota de Catanduvas, que foi combate de Maria Preta. Um combate muito importante que eles vão ter é no Mato Grosso, né, nas cabeceiras do rio Apa, né. Ali eles vão se encontrar com uma tropa legalista muito forte, o efetivo rebelde vai ter muitas perdas, né. Nesse contexto ali do Mato Grosso, o governo vai nomear o Bertoldo Klinger, uma figura emblemática do exército brasileiro para combater os rebeldes, para combater a coluna Prestes, né? O Bertoldo Klinger tinha sido um dos principais editores da revista Defesa Nacional, era um jovem turco, daqueles que estagiou no exército alemão, e o Bertoldo Klinger vai combater, né, a coluna entre o Mato Grosso e o Goiás. Só que aí tem um detalhe, né, Iclis, a dificuldade que esse exército regular vai enfrentar para combater a coluna Prestes, porque a coluna Prestes vai se constituir numa guerrilha, e o exército brasileiro, esse exército oficial, ele não estava treinado para combater uma guerrilha. Para te ter uma ideia, o Bertoldo Klinger perseguia a coluna com caminhões, e a coluna se embrenhava no meio da mata, abria picada, né, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, desbravava mato adentro, ela não podia se deslocar por estradas conhecidas, por estradas de fácil acesso para o efetivo governista.
governista. Então a coluna dificultava muito o combate das tropas governistas por adotar essa estratégia da guerra de movimento colocada em prática a partir do Luiz Carlos Prestes e do comando mais próximo a ele desde o Rio Grande do Sul, né? Então o Prestes dizia isso: a guerra de posição não é para nós, o enfrentamento direto com as forças governistas não é para nós. E toda vez que a gente adotar essa postura, nós vamos sair perdendo. Nós vamos perder homens, nós vamos perder armamentos, nós vamos perder munição, nós vamos ter muita dificuldade nesse sentido. E o Bertoldo Klinger, ele não consegue efetivamente travar esse combate decisivo para debelar os rebeldes. Tanto é que ele escreve 2 cartas para o comando da coluna tentando organizar um armistício, tentando organizar uma saída diplomática. Porque ele sabia que ele não ia conseguir, baseado nessa estratégia de uma guerra de posição ou do uso de caminhões, de carros de combate, isso dificultaria muito o acesso das tropas do governo à coluna. Então, tanto é que depois o Bertoldo Klinger vai deixar de combater a coluna. Ele não vai mais colocar em prática isso, porque o governo também era muito intransigente e achava que por terem superioridade numérica, de armamento e etc., muito rapidamente eles conseguiriam controlar aquele efetivo que era muito inferior numericamente, mas que marchava pelo interior, dificultando o acesso dessas tropas governistas, né? Então, na passagem por Goiás, vai ter também lá o enfrentamento, a Batalha de Zeca Lopes, né? Uma fazenda de um fazendeiro muito conhecido lá. Lá também vai ser travado uma batalha muito difícil para a coluna. Depois a coluna vai chegar, adentrar Minas Gerais, né? Porque o objetivo seria chegar o mais próximo do Rio de Janeiro. Não vão conseguir, vão voltar para o território de Goiás. Em Porto Nacional, vai ter Porto Nacional, que hoje fica no Tocantins, mas na época pertencia ao território de Goiás, né? Vai ter uma foto mais emblemática, né, do comando da coluna Prestes lá, onde todos os líderes do movimento vão estar sentados, outras figuras importantes em pé, né? Uma imagem bem emblemática do comando da coluna Prestes. E é interessante ver nas imagens, né, todos eles com uma aparência parecendo ser homens mais velhos, né, mas eram muito jovens. E o Luiz Carlos Prestes tinha 26 anos, outros tinham 27, 23, 24. Esses caras eram muito jovens, né? Então o movimento tenentista foi um movimento da juventude militar, efetivamente. E aí lá eles vão ser recepcionados pelo Frei José Aldrin, né, dos dominicanos. Os frades dominicanos vão receber em Porto Nacional. Essa passagem pelo Maranhão vai ser um pouco mais tranquila, né? Os rebeldes não vão ser tão fustigados quanto já tinham sido anteriormente. Por onde a coluna passava, ela queimava os livros de cobrança de impostos, libertava pessoas que estavam presas em condições semelhantes à época da escravidão. Foram diversas vezes em que nas prisões a coluna encontrou homens negros amarrados com gargalheiras, né? Muitos amarrados em troncos, né? Relembrando ainda uma presença muito marcante da escravidão que já tinha acabado há 30 anos, mas que era muito presente na lógica, na dinâmica social daquele período. E aí eles vão também encontrar instrumentos de torturas, palmatórias que eram utilizadas nas escolas, eles também davam um jeito de acabar com isso. Então essa é a passagem mais naquela direção ao Nordeste. O Norte, né, depois que eles saem do Paraná, adentram o território do Paraguai, passam pelo Mato Grosso, passam por Goiás, né, vai ter essas 2 batalhas decisivas ali, a do Rio Apa no Mato Grosso e a da Fazenda Zeca Lopes em Goiás. E aí no Maranhão, já chegando no Nordeste, eles vão pelo menos momentaneamente encontrar uma condição mais tranquila, até porque eles marcham em direção ao Nordeste porque acreditavam nas adesões naquela região. Bom, como você comentou, depois disso a coluna chega na região Nordeste, mas a coluna, ou parte da coluna, faz o caminho contrário e chega até o Paraguai. Por que isso, afinal? O que fez com que a coluna fosse tão longe rumo ao norte, nordeste, e depois tivesse esse movimento de volta? Então, depois dessa passagem, né, pelo centro-oeste ali, né, em direção ao norte, né, depois de terem adentrado o território do Paraguai, os rebeldes tinham muito essa crença, essa visão de que novas rebeliões poderiam acontecer. Até mesmo no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em outras regiões estratégicas, para que eles pudessem efetivamente fazer esse
cerco sobre o Rio de Janeiro e depor o Arthur Bernardes. E aí a passagem para o Nordeste alimenta muito essa expectativa no comando revolucionário de que eles pudessem ter novas adesões na região Nordeste. No Maranhão, eles tiveram essa experiência de, talvez pelo primeiro momento da marcha, serem relativamente bem recebidos. Porque é preciso destacar também, Iclis, que o governo produzia uma intensa propaganda contra a coluna, né? Divulgava nos jornais as informações mais absurdas, né? Classificando os revolucionários como, já falei anteriormente, isso acontecia desde a revolta em São Paulo, baderneiros, arruaceiros, assassinos, estupradores. Essa representação negativa sobre a coluna, ela permanece até hoje. Só que aí tem um detalhe, quase nunca se fala que o comando da coluna punia severamente qualquer tipo de violação dos direitos civis da população, inclusive com execução. O comando, é claro que o comando precisava requisitar por esses lugares, eles eram um exército não institucional, né? As lideranças eram membros do exército, mas naquele momento o exército se dividiu entre os rebeldes e os legalistas. Então a coluna não era abastecida com alimento, com fardamento, com munição, com cavalos para se deslocar. Então eles precisavam, nas localidades por onde eles passavam, requisitar isso da população civil. E o comando da coluna era muito preocupado com isso. Para evitar qualquer tipo de saque, qualquer tipo de violação da população, o comando emitia, né, requisições para que a população, na medida do possível, colaborasse com a causa deles. É claro que isso também era muito difícil, né? Porque tu imagina, eles percorrem o interior do Brasil, onde a maioria da população era extremamente pobre. Pessoas que viviam atreladas à terra e tiravam da terra o que comiam. Então, muitas vezes, uma res, um gado, um boi que a coluna requisitava para alimentar a tropa, deixava uma família em más condições. Um cavalo, que era utilizado também no trabalho rural, quando era requisitado pela coluna, deixava os civis em más condições. E o comando da coluna vai aos poucos entender isso. Esse é um dos motivos pelos quais eles vão se exilar depois e acabar com a marcha. Tamanha a população civil acabar sendo prejudicada. Até porque as tropas do governo também, por onde passavam, acabavam cometendo aquilo que acusavam a coluna de cometer. Os saques, os estupros, a violação dos direitos das pessoas, das famílias. Mas isso muito pouco é dito, né? Então se construiu uma representação muito negativa da coluna Prestes nesse sentido. Volto a dizer, você controlar um grupo de 1.500 homens, onde muitos deles não tinham formação militar, não eram afeitos à hierarquia, à disciplina militar, era muito difícil. Então é claro que violações de direitos foram cometidas, mas o comando da coluna, especialmente o Luiz Carlos Prestes, eram terminantemente contra isso, inclusive com a existência de muitas execuções, né? Então, vai haver essa profunda propaganda governista contra a coluna. Muitas pessoas, muitos lugares por onde a coluna passava, as pessoas abandonavam as vilas, abandonavam as suas casas com medo, né? Por causa da propaganda que era feita. Mas nos lugares onde a coluna conseguia manter o contato com a população e explicar o que eles estavam querendo, essa relação acabava sendo de uma maneira diferente, né? Depois do Maranhão vai ter o cerco de Teresina, né? O Juarez Távora vai acabar sendo preso pelas forças governistas no cerco de Teresina. E é muito interessante também porque no cerco de Teresina, as tropas governistas e a opinião pública, de maneira geral, acreditava que a coluna era muito maior do que efetivamente era, né? Então a coluna, ela tinha um efetivo variável. Muitas vezes havia deserções, havia pessoas que integravam o movimento. Então a coluna nunca passou de 1.500 homens, né? E muitas vezes se acreditava que o efetivo revolucionário era muito maior, 5, 10 mil soldados. Isso gerava muito pânico, inclusive entre as forças legalistas. Então eles tinham muito medo desse cerco de Teresina, no Piauí, mas a coluna passou por fora de Teresina, nem chegou a adentrar o território, né? Não era esse o objetivo, se encontrar com tropas do governo e travar batalhas em que eles pudessem ser derrotados. Nessa passagem pelo Nordeste também vai ser muito interessante a passagem pelo Ceará, e aí a figura do Padre Cícero, né? O famoso Padre Cícero de Juazeiro. O Padre Cícero é uma figura, como todo bom padre daquele período, um grande articulador político, né? Um grande mediador
Então o padre Cícero, ao mesmo tempo em que ele estabelecia contato com o governo e pleiteava o apoio dele ao governo, ele também tentava estabelecer relações com o comando da coluna, né? E aí vai ter uma passagem emblemática da história da coluna Prestes, né, Iclis, que vai ser quando o governo, através dessa intermediação do padre Cícero, vai fornecer a patente de capitão ao Lampião, né, ao famoso Virgulino Ferreira, que não vai efetivamente chegar a se encontrar com a coluna, não vai, esse tão esperado encontro entre Luiz Carlos Prestes e o Lampião, ele nunca aconteceu, mas o fato é que o padre Cícero chegou a articular isso, e durante a passagem da coluna pelo Nordeste, o governo federal armou muitos contingentes civis, né? Muitos fazendeiros receberam dinheiro do governo, formaram grupos civis para combater a coluna Prestes. E é durante essa passagem da coluna pelo Nordeste, através dos combates dos civis contra a coluna, que a coluna vai sentir mais a força vai sentir mais isso, né? Porque muitas vezes esses civis dominavam o terreno, a geografia daquela região, imagina, regiões de sertão, regiões de caatinga, de árido, semiárido, regiões muito difíceis de percorrer, esses indivíduos vão conhecer essas regiões. Então o Lourenço Moreira Lima, que fez o diário da Marcha da Coluna, ele relata isso no diário. Olha, às vezes a gente está caminhando por um determinado região e do nada aparece ali um grupo de 50, 100 civis nos impondo combate imediato. E isso dificulta muito a nossa situação. Então o governo vai fazer isso, colocar esses civis para combater a coluna durante a passagem pelo Nordeste. Um outro padre muito famoso é o padre Aristides Ferreira da Cruz, que vai morrer na Batalha de Piancó, que também é uma batalha na Paraíba, né? Piancó ficava na Paraíba. Esse padre era um deputado federal, uma liderança política naquela região. Inclusive, ele vai usar uma estratégia bem ardilosa, né? Quando o comando entra em Piancó, na vila de Piancó, o padre ordena que se estendam bandeiras brancas, né? E aí, quando o efetivo está entrando, o padre ordena que seja aberto fogo contra os revolucionários. E ali vai ter uma batalha muito feroz, né? Comandada principalmente pelo destacamento do Oswaldo Cordeiro de Farias. E depois esse padre vai acabar sendo executado, e isso vai ser usado pela propaganda governista para dizer, esses caras são uns fascinas, olha o que eles fizeram, mataram um padre. Mas se esqueceram de avisar que esse padre estava armado, que esse padre liderou também um movimento muito forte de resistência lá. Depois, na passagem por Pernambuco, o tenente Cleto Campelo vai se organizar junto com lideranças do Partido Comunista para tentar fazer um levante em Pernambuco. Isso não vai dar certo. Inclusive, isso é bem importante, esse vai ser o único contato da coluna Prestes com emissários do Partido Comunista. Porque uma das representações que se tem até hoje é que a coluna Prestes e o Luiz Carlos Prestes já era comunista na década de 20. Pode ser alguma, tá completamente equivocado isso. Prestes vai adentrar ao PCB na década de 1930. Ele mesmo falava que nunca tinha tido contato com a Revolução Russa, com a ideia de socialismo, estava alheio à criação do PCB em 1922. Não tem nada a ver. O fato é que esse tenente, o Cleto Campelo, que estava tentando liderar uma revolta em Pernambuco, vai se aproximar de uma liderança do PCB de Recife, chamado Cristiano Cordeiro. Então, eles vão enviar emissários para encontrar a coluna, né, um jornalista e um capitão, para dizer para o comando da coluna, em Pernambuco e Recife nós vamos tentar colocar em prática uma revolta. Se vocês puderem passar por aqui e a gente juntar forças, ótimo, né? E a coluna nem vai conseguir chegar até Recife, porque essa tentativa de levante do Cleto Campelo e do PCB lá não vai dar certo, não vai ir para frente. Então a coluna só passa por ali e segue a sua jornada. Depois vai atravessar o São Francisco, chegar na Bahia, e aí um general do governo, um general do exército, Álvaro Mariante, vai formar os chamados grupos de caça, novamente com civis, misturando civis de alguns daquela região e militares para tentar dificultar a estratégia da coluna, né? E aí em abril de 1926 a coluna chega em Minas Gerais, chega a adentrar o território de Minas Gerais, mas ali eles vão perceber que vai ser muito difícil ultrapassar a barreira governista que se tinha naquela região, né? E devido a essa impossibilidade de transpor essa barreira, o comando vai decidir voltar, né? E é ali que vai ter a chamada manobra do laço húngaro, né, em que os rebeldes vão fazer um trajeto de volta, novamente saindo de Minas Gerais, voltando em direção à Bahia, e vão iniciar o chamado trajeto de volta por aquela região ali do Nordeste.
Boa noite. Nós estamos começando neste momento mais um Roda Viva, programa de entrevistas e debates da TV Cultura. Nesta noite, nosso entrevistado é Luiz Carlos Prestes, o ex-secretário do Partido Comunista Brasileiro. Como é que a coluna se encerrou, pensando aqui não só no fim das operações, mas nos destinos das principais lideranças mesmo, né? Tá. Então o que acontece, Iclis, né? Ali, quando eles chegam em Minas Gerais e percebem que esse grande objetivo deles, que é chegar ao Rio de Janeiro, que é tentar mobilizar mais efetivos, seja de militares, seja de civis, quando eles percebem que isso não vai ser possível, eles iniciam esse trajeto de volta. E é durante esse trajeto de volta que vai se tomar a decisão sobre o exílio, né? Então eles vão perceber que essa tática da guerra de movimento também já não estava mais surtindo o efeito que eles esperavam que surtiria, principalmente nas adesões, né, nas novas adesões. Eles estavam já também muito castigados, né, pela escassez de armas, pela escassez de munição. Eles não conseguiam recompor isso. Tanto é que as armas e munições deles eram aquelas que eles conseguiam pegar do efetivo governista em algumas batalhas, em alguns conflitos, ou aquilo que eles deixavam para trás. A coluna não foi abastecida durante a sua trajetória com armas e munições. Então essa escassez dificultou muito. Um outro fator preponderante foi que em 1926 o Washington Luiz já tinha sido eleito presidente. Então o Arthur Bernardes, que era aquele cara que eles queriam efetivamente depor desde lá de 1922, primeiro impedir a posse e depois depor, esse cara já estava saindo do governo. Então era um novo presidente que estava assumindo, o Washington Luiz, e devido a esse isolamento político, militar e até de certa forma social que a coluna vai ter, que o comando vai começar a amadurecer essa ideia sobre o exílio. O Luiz Carlos Prestes vai ser novamente uma grande liderança nesse sentido, vai ser um daqueles que vai defender a ideia de que a população civil do interior, que não tinha nada a ver, já estava pagando um custo muito alto por isso, até porque as tropas do governo cometiam muitas atrocidades contra essa população civil, muitos castigos contra essa população civil. Qualquer pessoa, por exemplo, que o governo desconfiasse que havia colaborado com a coluna Prestes, eles eram executados. Então havia esse isolamento e essas dificuldades. E aí, né, a partir de 1926, meados de 1926, eles já vão estar empreendendo esse trajeto de volta, vão passar por muitos dos territórios que eles já haviam passado, né, especialmente na região Nordeste, e aí em outubro de 1926 vai acontecer o reingresso no Mato Grosso. Então a coluna vai fazer todo esse trajeto, sai do Rio Grande do Sul, passa por Santa Catarina, Paraná, adentra o Paraguai, passa pelo Centro-Oeste, chega no Norte, vai para o Nordeste em direção ao Sudeste, chega a Minas Gerais em abril de 26 e aí volta pelo Nordeste para chegar novamente no Centro-Oeste, na região do Mato Grosso. Então é um trajeto de ida e de volta. Ao todo, a coluna Prestes percorreu aproximadamente 25 mil quilômetros em pouco mais de 2 anos, né? A coluna Prestes é considerada uma das maiores marchas revolucionárias da história da humanidade. Então, é algo muito impactante o que esses caras fizeram ao longo desse período. E aí, quando eles reingressam no Mato Grosso, eles já têm um efetivo muito reduzido, cerca de 800 homens, né? E aí, em fevereiro de 1926, é que vai ocorrer o ingresso na Bolívia e o fim da marcha, com aproximadamente 600 revolucionários, né? Entre mulheres, homens, mulheres, até crianças, né? Crianças chegaram a participar da coluna Prestes. Esse é um elemento muito interessante também. E aí, depois que eles vão, né, para esse exílio, que eles entram na Bolívia em fevereiro de 1927, principalmente na região de La Gaiba, na Bolívia, a maioria dos soldados e comandantes vão se exilar, uns vão para a Argentina, outros vão para o Paraguai. O Prestes decide ficar na Bolívia até ele conseguir fazer com que o restante de soldados consiga ou voltar para o Brasil ou conseguir alguma colocação em algum país onde fossem recebidos e exilados, ou conseguissem trabalho lá na Bolívia mesmo, né? E aí ele vai se entender lá com uma companhia inglesa que trabalhava na abertura de estradas e obras de infraestrutura e vai conseguir trabalho para muitos desses remanescentes da coluna que foram com o comando até o exílio na Bolívia. Lá, durante o exílio, o Prestes já começa a ser procurado por muitas lideranças, sejam elas políticas, né, jornalistas,
né? O jornalista Rafael Correia vai ser um dos primeiros a visitar o Prestes lá, vai levar livros para ele. O Astrogildo Pereira, que foi um dos fundadores do Partido Comunista, vai visitar o Prestes, vai ser uma dessas pessoas que levam livros de Marx, de Lenin para o Prestes, que o Prestes vai começar a ler e a formar essa nova visão dele, né? Em 1928, o jornal A Esquerda vai publicar uma edição comemorativa aos 30 anos do Luiz Carlos Prestes, e aí ele vai ser batizado do Cavaleiro da Esperança, né? Depois o Jorge Amado vai escrever a biografia, né? Um livro sobre o Prestes e a marcha, chamado O Cavaleiro da Esperança. Prestes vai ser imortalizado com essa denominação, né? O Cavaleiro da Esperança. E aí é nesse contexto que muitos dos tenentes, né, desses militares que fizeram parte do movimento tenentista, vão se aproximar da Aliança Liberal. Vai se formar a Aliança Liberal, vai se cogitar inclusive o nome do Prestes como candidato à presidência da República, depois vai se fortalecer a candidatura, vai se acabar fortalecendo a candidatura do Vargas, e eles vão tentar atrair o Prestes, porque o Prestes era a grande liderança nesse momento. O Prestes simbolizava toda a crítica, o Prestes e a coluna simbolizava a crítica à política dos governadores, ao domínio das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, as fraudes eleitorais, a corrupção, o atraso que o Brasil vivia naquele período. E aí, por isso, vão tentar atrair essas lideranças tenentistas, principalmente o Prestes, para apoiar o Vargas na Aliança Liberal que se formava em 1929. O Prestes vai negar, né? Ele não vai querer, como eu mencionei anteriormente, a partir do momento em que ele começa a ter respostas, encontrar respostas para todos os dilemas que ele viu na trajetória da coluna, percorrendo o Brasil, ele vai entender que não adianta trocar uma figura oligárquica por outra. O Brasil precisava de uma reforma estrutural, de uma revolução social. Então ele vai negar esse apoio. Em 1930 vai romper com os tenentes, né? Muitos desses tenentes vão ir para o lado da Aliança Liberal e apoiar o Vargas. O Major Miguel Costa, que era também um grande comandante da coluna, o João Alberto Luiz de Barros, o Cordeiro de Farias, o próprio Juarez Távora. Todos esses caras vão ir para o lado do Vargas, né? Inclusive eles vão ter um encontro em Buenos Aires, depois que o Prestes sai da Bolívia, ele vive um período em Buenos Aires, eles vão ter um encontro lá, e lá o Prestes diz, eu não vou apoiar o Vargas, vou lançar um manifesto, que é o famoso Manifesto de Maio de 1930, onde ele rompe com os tenentes, né, que vão apoiar o Vargas, e a partir dali o Prestes vai ser ele vai ser não só o Cavaleiro da Esperança, ele vai ser um cavaleiro solitário, né? Ele vai viver um período de profundo isolamento naquele período, onde essas lideranças vão apoiar o Getúlio Vargas. Deixando um pouco as lideranças de lado, você poderia falar um pouco sobre a composição da coluna? Eu estava lendo recentemente uma reportagem que falava sobre como grande parte da coluna era formada por negros, mas que isso foi meio que deixado de lado pela historiografia, e ainda há o papel também das mulheres que em geral atuavam como vivandeiras e tal. O que a gente pode falar sobre isso? Exato. Então, a composição da coluna, né, Iclis, é aquilo que eu mencionei anteriormente. Eram muitos jovens, eram militares, eram civis, né? Durante muito tempo também se falou aí que o tenentismo ou a coluna Prestes era um movimento essencialmente militar. Não, teve muita participação civil em ambos. E dentro desse contexto, esse comando militar, né, ele era desses jovens membros dessas camadas médias urbanas, né? Muitos deles até vinham de famílias muito humildes. Mas havia o comando da coluna e havia também um grosso da tropa formado por esses civis, por pessoas muito jovens, muitos extremamente pobres e muitos negros, né? Na época não se teve essa discussão sobre o aspecto racial disso, né? Tanto é que muitos desses membros da coluna vão ser chamados de maneira pejorativa como caboclos, pelo duro, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Sabe? E essas denominações, elas invisibilizam o fato de que grande parte desses soldados, principalmente civis ou mesmo militares de baixa patente, soldados e cabos, eram negros, né? Muitos negros, né? Tem uma foto emblemática da volta do Luiz Carlos Prestes aqui em Santo Ângelo em 1984, onde ele se encontra com ex-combatentes que acompanharam ele na coluna, já senhores octogenários, né? Com mais de 70, 80 anos, muitos deles negros. Mas esse debate, essa discussão racial, ela não era propriamente feita. E quando feita, era feita de uma maneira muito rasa, muito superficial. Então não se tem exatamente um quantitativo, uma porcentagem,
quantos por cento da coluna Prestes era formado por pessoas negras, né? Mas é claro, se tem uma nítida noção de que uma boa parte do efetivo era formado por jovens negros, né? No próprio comando havia lideranças negras também. No aspecto das mulheres, as mulheres vão se aproximar da coluna desde o Rio Grande do Sul, né? Desde o momento em que as tropas se concentram em São Luís Gonzaga, muitas mulheres vão se aproximar dali. Essas mulheres eram companheiras de alguns militares, de alguns civis, né? Que aderiram ao movimento, e essas mulheres vão decidir acompanhar essa tropa gaúcha durante a marcha, né? Saindo de São Luís Gonzaga. Só que quando se chega na divisa com Santa Catarina, o Prestes determina que as mulheres não deveriam atravessar o Rio Uruguai e não iriam continuar a marcha. Muito em função do Siqueira Campos, que era terminantemente contra a participação das mulheres, achava que elas tumultuavam, poderiam gerar briga entre soldados, uma visão tipicamente machista, conservadora da época, né? Atribuindo às mulheres qualquer tipo de transtorno que pudesse dar nas relações entre os homens. Só que quando a coluna vai atravessar o Rio Uruguai, as mulheres atravessam antes. Então, uma noite antes do efetivo atravessar, essas mulheres vão e atravessam. Quando o Prestes e o comando chegam do outro lado do Rio Uruguai, já no lado de Santa Catarina, as mulheres já estavam lá esperando, o Prestes foi voto vencido, os próprios companheiros começaram a reivindicar a continuidade das mulheres, e aí elas foram. Ao todo, durante a marcha da coluna Prestes, foram aproximadamente 50 mulheres que participaram. Umas 30 do Rio Grande do Sul, umas 20 que acompanharam o efetivo de São Paulo, desde a concentração lá, da saída de São Paulo e concentração no oeste do Paraná. E essas mulheres, ao longo da marcha da coluna, elas foram super importantes. E é pena que restou muito pouco de fontes sobre elas, né? Os relatos que a gente tem são baseados no Diário da Marcha do Lourenço Moreira Lima, onde ele reduz muito o papel dessas mulheres. Mulheres dos soldados, cozinheiras, outras que acabavam tumultuando a tropa, sabe? Uma visão bem reducionista sobre o papel dessas mulheres. Só que elas foram muito importantes, elas pegaram em armas, elas combateram, elas estiveram lado a lado em momentos decisivos, muitas iam para frente de batalha recolher feridos, muitas buscavam informações. Tem o caso da Santa Rosa, elas eram chamadas muito por apelidos, né? Isso é uma outra estratégia de invisibilizar as pessoas, né? Então, os nomes delas não eram usados, eram apelidos. Então, tinha a Santa Rosa, a Chininha, a Cara de Macaca, a Tia Maria. Apelidos, assim, alguns bem esdrúxulos mesmo. E a Santa Rosa, por exemplo, ela teve um filho durante a marcha. Durante a passagem da coluna pelo Mato Grosso, ela teve esse filho e horas depois, ela já teve que montar num cavalo com a criança no colo, porque as tropas legalistas vinham perseguindo. A Tia Maria, na passagem no Nordeste, ela foi obrigada a cavar a própria cova antes de ser executada pelas tropas do governo. Tem a Elsa, a Hermínia. A Hermínia era uma enfermeira austríaca, uma das poucas que conseguiu conservar o seu nome durante a marcha. Então essas mulheres foram fundamentais, foram super importantes, né? Tem uma tese de doutorado que aborda isso, né, da Maria Meire de Carvalho, sobre as vivandeiras, né, como elas eram chamadas, as mulheres da coluna Prestes. Caminharam ao todo cerca de 25 mil quilômetros pelo Brasil. Aí, mais ou menos 1.500 pessoas, maioria homens, mas teve mulheres também, mas mais ou menos 1.500 pessoas caminhando pelo Brasil em busca de apoio pela sua causa, né? Apoio à sua causa. E bom, para terminar, eu queria te perguntar, você acha que existe alguma memória específica hoje sobre a coluna Prestes? E qual você considera que é o estado da arte da historiografia sobre esse assunto? Então, Iclis, na década de 80, quando o Luiz Carlos Prestes está percorrendo o Brasil, né, dentro desse processo das lutas pela democratização, ele vem a Santo Ângelo nesse evento dos 60 anos da coluna. E naquele momento ele faz uma observação que era muito, muito pertinente, onde ele coloca que a historiografia sobre a coluna Prestes era muito pobre naquele momento. Claro que haviam algumas obras que abordavam a coluna, mas na opinião do Prestes, essas obras não davam conta da complexidade da coluna Prestes, seja da origem dela, do próprio período da marcha, e mesmo depois, posteriormente, os impactos que a coluna teve no cenário político.
Em 1989, a Anita Prestes, né, filha do Luiz Carlos Prestes, vai defender a sua tese de doutorado, que vai se constituir uma grande referência. Claro que já haviam obras anteriores. Nelson Werneck Sodré já tinha produzido, o Hélio Silva já tinha produzido obras sobre isso, então já havia alguma coisa sobre a coluna. Mas o Prestes vai colocar isso, que havia ali, naquele momento, muitas lacunas na historiografia sobre a coluna Prestes. E a partir dali se constrói, de fato, muitas obras, né? Até hoje, tem muitas obras que contemplam pesquisas sobre os lugares onde a coluna Prestes passou, né? Eu mesmo, as minhas pesquisas giram em torno da origem da coluna Prestes aqui no Rio Grande do Sul, né? Meu trabalho sempre foi dedicado a entender essa origem da coluna Prestes no Rio Grande do Sul, porque essa é a perspectiva que eu defendo. A coluna Prestes começou no Rio Grande do Sul. Em relação à memória específica, tem muitas representações, né? A coluna ela foi representada tanto de um ponto de vista muito negativo, que vai colocar ela nesse lugar desses caras que percorrem o Brasil marchando, prejudicando as populações civis, cometendo toda a série de violações de direitos, mas também vai ser colocada nesse lugar do heroísmo, nesse lugar de jovens, de uma juventude militar engajada na mudança do país, que queria, de fato, colocar em prática uma nova organização política, uma nova perspectiva política para a sociedade brasileira. O Luiz Carlos Prestes, num primeiro momento, sendo colocado, né, como essa figura do Cavaleiro da Esperança. Mas eu entendo que uma grande virada nas perspectivas que se tem sobre a coluna Prestes é depois que o Prestes rompe com os tenentes no início da década de 1930. E mais ainda depois, quando ele ingressa no PCB e lidera os movimentos de 1935. Então o Prestes vai ser uma figura muito rejeitada no Exército Brasileiro, nas Forças Armadas. Uma das punições que ele vai ter é como desertor, porque ele rompe em 1930. Um dos processos que ele sofre depois é como desertor do Exército, mesmo que ele tenha sido uma das figuras mais incríveis do Exército. As notas dele na escola militar foram algumas das melhores. A estratégia da guerra de movimento, a coluna ter sobrevivido 2 anos nas condições que sobreviveu, é algo inédito, assim, até na história a nível global. Então tem muito disso. E ao longo do tempo foram se constituindo também as políticas de memória e patrimônio, né? E aí, no meu caso, eu pesquiso muito sobre isso aqui no Rio Grande do Sul. Santo Ângelo é uma cidade que construiu o primeiro memorial em homenagem à coluna Prestes, que está aqui. Foi criado em 1996, tem um monumento de uma obra do Oscar Niemeyer em homenagem à coluna. Outras cidades do Brasil também construíram monumentos, né? Como em Santa Helena, no Paraná, Cateús, no Ceará, e Arraias, no Tocantins. Também no Tocantins, em 2001, foi inaugurado um memorial em homenagem à coluna Prestes. Então é isso, existem até hoje políticas de memória e patrimônio. Nesse ano, onde se lembra os 100 anos da coluna Prestes, ocorreram vários eventos no Brasil, né, em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, aqui no Rio Grande do Sul. Alguns ainda estão em andamento, né? Mas existem ainda poucas teses acadêmicas, né? Eu acho que a coluna Prestes, especialmente nesse campo das políticas de memória e patrimônio, tem ainda um bom campo de pesquisa, né, a ser produzido nesse aspecto. Senhor Prestes, o senhor é um homem que participa da vida política brasileira há mais de 60 anos. Com toda essa experiência que o senhor adquiriu em todos esses anos, qual é a avaliação que o senhor faz hoje da nova república? Na minha opinião, não há nenhuma nova república. Se há uma nova república, ela nasceu igual à velha. Não houve nenhuma alteração de profundidade. Todas superficiais. Eu nego, portanto, essa existência de uma nova república. Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou, quer saber mais sobre esse assunto. Se você tivesse que recomendar até 3 livros sobre o tema, o que você recomendaria? E claro, aproveita e recomenda o seu livro aí no meio também, né? Claro. Então, Iclis, o meu livro, né, é uma parte dos resultados da minha tese, defendida no FSM, chama-se Militares e Maragatos em Armas, as revoltas tenentistas de 1924 e a formação da coluna Prestes no Rio Grande do Sul. Está disponível na versão e-book na academia.edu, então o pessoal que tiver interesse pode ir lá, acessar, baixar de graça, ler, vou ficar muito honrado. E as obras que eu também recomendo, em primeiro lugar, a coluna Prestes, Marchas e Combates, que é o diário escrito pelo Lourenço Moreira Lima, né, que foi publicado. É um documento histórico muito importante, né, porque é alguém que estava ali, participando da marcha, vivenciando tudo que estava ocorrendo naquele período. Então, depois, esses diários que o Lourenço Moreira Lima escreveu durante a marcha deram origem a essa obra que eu recomendo.
acompanhando. A outra é a coluna Prestes, da historiadora Anita Leocádia Prestes, né? Inclusive tem uma nova edição da Bom Tempo, uma edição comemorativa para os 100 anos da coluna Prestes, né? Que já está disponível aí. É uma obra que eu recomendo fortemente. Inclusive, eu acho que a editora tá me mandando esse livro. Quando esse episódio sair, eu acho que eu já vou estar com ele e eu vou mostrar no Instagram. Aliás, vocês aí que estão ouvindo não me seguem, @obrigahistoria. De vez ou outra eu tô mostrando o livro lá, então segue lá. É isso, ótimo. É uma ótima publicação, né? Que está sendo aí relançada pela Boitempo. E uma outra obra também da Anita, né? A Anita, ela teve acesso à fonte privilegiada, né? Que é o Luiz Carlos Prestes, pelo fato de ser filha dele, mas também tem uma produção intelectual muito honesta, né? A parte essa questão de ter um vínculo emocional, a Anita conseguiu adotar uma atitude historiadora, assim, muito, muito pertinente, muito correta em relação à condução do legado, né? E das pesquisas sobre a coluna. Então, Luiz Carlos Prestes, um comunista brasileiro, né? Que é uma biografia que ela escreve, também muito completa aí sobre a trajetória do Luiz Carlos Prestes, para quem tiver interesse. Então é isso, gente. Amilcar, tem alguma consideração final? Nada, Iclis, acho que eu já falei demais. Peço desculpa aí se o episódio ficou muito comprido, mas agradeço aí o convite e a atenção de todo mundo. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Não se esqueçam que os livros citados no fim desse episódio se encontram no post desse episódio do nosso site, historiafm.com. Segue lá no Instagram, @obrigahistoria. Se estiver ouvindo aí numa plataforma de podcast, dá uma nota lá pra gente na plataforma, tipo 5 estrelas do Spotify, coisas do tipo. E claro, apoia nosso trabalho em apoia.se/obrigahistoria. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. O História FM é uma produção do canal Leitura Obriga História. Apresentação, Iclis Rodrigues. Edição, Samuel Gambini. Roteiro, Iclis Rodrigues. O financiamento deste programa é realizado pelos nossos colaboradores em apoia.se/Obriga História. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.